Oi, oi, boa noite, boa noite. Boa noite, com alegria. Glória a Deus, nós vamos iniciar a nossa live. Boa noite. Olha aí, Valdete. Nós somos pontuais, né, Valdete? Nós estamos aqui, ó, firme, encerrando esse ano, ó. Essa segunda profética desse ano foi desde a primeira a segunda, só teve uma segunda que nós não tivemos esse ano. Foi o dia que foi o meu aniversário, mas todas as segundas desse ano nós tivemos firme. Nós começamos por um link da Zoom, pelo Meet, depois nós viemos para cá por Instagram. Então esse ano inteiro nós tivemos live na segunda profética, e quantas coisas Deus fez desse ano, e eu creio que o Senhor ele ainda está fazendo, né? Glória a Deus. Amanda, Gracinha, vamos orar, vamos falar com o Senhor, agradecendo a Ele por esse momento, por essa dádiva de hoje ser o primeiro dia de dezembro, e nós estamos aqui certos que o Senhor separou esse tempo e que Ele vai fazer e está fazendo. Dezembro é um mês profético, é um mês de decisões, é um mês de ações, onde muitas vezes nós precisamos tomar algumas atitudes e para que a gente não continue repetindo ciclos na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos refém dos ciclos, repetindo ciclos, porque o que depende da gente, tomada de decisões, nós ficamos refém das ações. Então eu sei que muitas vezes a nossa vida precisa de decisões. E aí quando a gente fala boa noite, sejam bem-vindas em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. E nós precisamos então compreender deste mês de dezembro qual o plano que o Senhor tem nos dado no decorrer deste ano todo de janeiro até aqui, e por que muitas coisas ainda estão se repetindo? Por que ainda eu estou refém de muitas situações na nossa história? Então nós vamos orar, nós vamos falar ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por este momento. Pai, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, essa live, ó Deus, a segunda profética, onde hoje, ó Deus, se iniciou um primeiro dia de dezembro. Senhor, o mês onde nós cremos que o Senhor reme o tempo, que fecha ciclos, realinha destinos, que acelera processos. Senhor, eu creio que o Senhor é Deus que está fazendo uma grande obra e que nós possamos, ó Deus, nos alinhar, ó Deus, à tua perfeição, à tua vontade. Por isso, Pai, encontre nessa hora, Pai, os nossos corações, encontre, ó Deus, cada vida aqui presente, ó Deus, aquelas que ainda vão ouvir, vão chegar, que o Senhor possa ir ao encontro, ó Deus, de cada um nessa hora, em nome de Jesus, Pai, trazendo, ó Deus, esse alinhamento, acelerando esse processo, ó Deus, desses últimos dias do ano de 2025. Senhor, nós sabemos que o nosso tempo não é o tempo do Senhor e o tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas nós já te convidamos, Espírito Santo, a nos ajudar, ó Deus, nesse tempo que é agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, ó Deus, que o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você que está em casa, no seu trabalho, no trânsito, aonde você estiver agora ouvindo essa live, eu já quero declarar sobre a sua vida que o tempo do Senhor é agora e é oportuno para viver o milagre. O tempo é agora. E aí essa live de agora, nessas últimas semanas, nós vamos bater nessa tecla para que vidas sejam transformadas, impactadas, porque hoje, sendo o primeiro dia do mês de dezembro, nós não podemos conformar em ficar repetindo o mesmo ciclo. Nós não podemos aceitar essa repetição de ciclo. Por quê? Porque Deus é Deus de novidade de vida. E eu não preciso esperar 2026 para viver o novo de Deus. Eu já posso aceitar esse novo de Deus. E muitas vezes nós estamos esperando as coisas
coisas virarem, acontecerem, mudar para 2026, sendo que o que depende de mim fazer agora, qual a decisão que eu preciso tomar agora, e há algo que o Espírito Santo, ele quer ministrar em nós, que o que pode entrar para 2026, o que precisa ser arrancado para não entrar em 2026. Começa agora. O que precisa ser arrancado? O que precisa que eu ainda tô agarrado, que eu ainda tô preso, que eu ainda tô refém, que precisa liberar? E o que eu preciso trazer na minha bagagem para 2026? E aí, saber que o que é isso começa a fazer de nós. Por isso que quando chega essa época de final de ano, é tão comum as pessoas começarem a fazer reformas em casa, a limpar guarda-roupas, a tirar o que trouxe de bagagem de janeiro para cá, ou que já está, guardado, entulhado, né? E vira aquela vida de acúmulos. E aí, a gente entender que Deus, ele trabalha no tempo, remindo o tempo muitas vezes. E aí, ele não está preso no calendário humano, como nós muitas vezes estamos refém. Não, ele entra na história, ele redefine as nossas temporadas e ele devolve anos, não apenas dias. Esse é o Deus que eu conheço, que faz ser 10 anos em dias, meses, em anos consumido e trazendo transformação nessas mudanças. Quando a gente lê um texto de Efésios, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 16, ele vai dizer assim, que Deus, ele reme o tempo porque os dias são maus. Ali Paulo estava escrevendo de uma forma, de uma linguagem, dizendo, olha, Deus está remindo o tempo. Deus está abreviando o tempo. E aí a gente vai ver, por exemplo, esses dias mesmo era início de ano. Esses dias mesmo a gente estava celebrando Natal, estava celebrando final de ano. Nós já estamos encerrando mais um ano. Ou seja, o tempo tá rápido, né? E o que é esse lugar de remir? Remir é resgatar, restaurar, acelerar e reordenar o tempo. Então, remir é você fazer do tempo o melhor tempo, oportuno. Então, quando a gente fala Deus está remindo o tempo, Deus está reorganizando o tempo, Deus está acelerando o tempo, está abreviando o tempo. Então, quando a gente pensa assim, então, peraí, se está abreviando, mas teve 365 dias, vamos ter 365, 366. Mas o que isso considerável à execução do que Deus fez? O que eu posso contar deste ano? O que foi anotado nos meus dias? O que cumpriu? O que o Senhor cumpriu? Então, quando fala Deus, um Deus que reme o tempo, ou seja, o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Eclesiastes, a palavra de Deus vai dizer isso muito claro em Eclesiastes 3, ele vai dizer, há tempo determinado para todas as coisas. Quando eu paro para ver o tempo de Deus, eu fico falando com Deus, Senhor, o meu tempo é guiado por muitas coisas da terra. Qual que é a diferença entre o meu tempo e o tempo de Deus? Porque no meu tempo, o tempo humano, ele é guiado pela ansiedade. Aceleração, a gente quer que aconteça aquilo que a gente criou de expectativa, e o tempo de Deus é guiado pelo propósito, por isso que é tão diferente, por isso que eu tenho que saber qual o propósito de Deus na minha existência deste ano, qual foi o propósito de Deus para esse ano de 2025, o que o Senhor me propôs, qual foi o destino para este ano, o que o Senhor me convidou para fazer. Eu estou encerrando este ano de 2025 cumprindo o propósito que Ele me deu. No meu tempo, quando a gente está fora do propósito, a gente é guiado pela pressa, pela resposta ríspida, pela dor. A gente é reativo nas emoções, isso é o nosso tempo, ok? Tanto no tempo nosso, a gente vai tentar resolver tudo sozinho. Quando a gente vai buscar ajuda em Deus? Quando o trem tá ruim.
Quando o trem deu errado, deu mal. No meu tempo, eu não entendo o processo, eu atropelo tudo, eu meto os pés pelas mãos. Eu acredito que Deus está atrasado. Por quê? Porque está acontecendo na vida do outro e no meu não aconteceu, então eu tenho que dar uma ajudinha para Deus. Você já viu que tem muita gente dando uma ajudinha para Deus porque não entendeu ainda o propósito? Quando a gente entende o propósito de Deus, eu vivo com transparência, eu vivo com paz, eu vivo com segurança. Por quê? O tempo de Deus, ele cura antes de me promover. Então, esse processo da cura primeiro, antes dele me promover algo, ele vai me curar primeiro. No tempo de Deus, nesse processo desse ano, eu permiti ser curada. Eu quero que ele me promova no casamento, me promova na minha empresa, me promova no financeiro, me promova nisso, me promova naquilo. Mas eu tô curada nessa área. Eu estou dando acesso para ele me curar, para que o propósito dele seja cumprido. Porque o tempo de Deus, a cura vem primeiro da promoção. No tempo de Deus, primeiro ele alinha antes de acelerar. Deus não vai acelerar um processo sem antes se alinhar com você. Então, primeiro ele alinha, depois ele acelera. A gente quer Deus acelerado. O tempo de Deus, ele cura antes de me promover. Isso Deus vai te curar antes de promover. No tempo de Deus, ele alinha antes de acelerar. Então, ele não vai acelerar o carro sem gasolina. Ele não vai acelerar o carro sem um balanceamento. Ele não vai acelerar o carro sem os ajustes. Primeiro ele alinha para depois ele acelerar. Se você acelera um processo, o carro sem ter um alinhamento, sem ter os ajustes, o acidente é fatal. O acidente é fatal. No tempo de Deus, ele trabalha primeiro dentro, para depois vir para o externo. No tempo de Deus, primeiro é dentro, depois fora. No tempo de Deus, ele prepara estrutura antes de liberar a promessa. Então, você vai ver que ele vai preparar antes de colocar uma estrutura pesada em você, antes de colocar um fundamento, antes de ter uma construção, primeiro ele vai consolidar a base. Então, você primeiro, no tempo de Deus, ele prepara a estrutura para depois ele liberar a promessa. O problema é que muita gente quer viver a promessa sem estruturar a base. Sem essa estrutura da base, todo o edifício vem à ruína. Por isso ele vai dizer que quando vem o vento forte, quando vem a chuva, se foi construído na rocha, ela vai permanecer. Mas se não foi, vai desestruturar tudo. Então, muitas pessoas, quando a gente fala de um Deus que reme o tempo, a gente precisa entender o que Deus está nos ensinando. Então, Deus está me ensinando que eu preciso ser curado antes dele me promover, seja em qual área for. Primeiro, ele alinha antes de acelerar. Antes dele acelerar, ele vai te alinhar. Antes dele trabalhar no externo, Deus primeiro vai trabalhar dentro. Outra coisa, quarto ponto, antes de Deus te dar a promessa, ele vai estruturar, ele vai te estruturar, ele vai te preparar antes. E aí, quinta coisa é que Deus nunca chega tarde, ele chega no tempo oportuno, ele é perfeito, ele chega na perfeição. E aí, para encerrar esse tempo de Deus, da diferença do meu, é que ele espera a sua maturidade emocional e espiritual. Quando a gente entende sobre essa área espiritual e emocional, Deus não vai estruturar nada se o seu emocional estiver desalinhado. Eu gosto do Augusto Cury, que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que nós precisamos ser gestores das nossas emoções. Se você ainda não consegue ser gestor da sua emoção, você precisa treinar suas emoções para os dias maus, para os problemas, para os caos.
Ser gestor das emoções é você ter as suas emoções como um cartão de crédito e saber o que você compra para suas emoções. O problema é que no tempo que Deus reme, eu preciso estar com as minhas emoções muito bem alimentadas para que eu não compre ideias que não proporcionam de Deus, emoções do outro, problemas dos outros, situações adversas, porque se as minhas emoções é um cartão de crédito e agora eu, como gestor das minhas emoções, eu sei o que eu compro nas minhas emoções no tempo de Deus, eu sei o que eu alimento no tempo de Deus, mas isso só acontece com maturidade. Isso só acontece quando eu estou maduro, para que eu entenda que nesse tempo de maturidade eu escolho o que eu vou comprar para me alimentar. Eu não como qualquer coisa, eu não alimento qualquer coisa e não é qualquer coisa que vai me sustentar. Na maturidade emocional, eu consigo ter resiliência no meio do processo, do propósito, da estrutura. Porque para estruturar algo, você vai ter que ter resiliência para aguentar o baque, para aguentar a pancada, para aguentar aquilo que você vai entrar para viver. Então, remir o tempo exige de você esses processos. E eu quero reafirmar eles novamente. Para que Deus reme o tempo, para que você viva isso ainda esse ano, você precisa estar disponível para viver isso aqui, ó. Primeira coisa, a cura antes de ser promovido. O que em mim precisa ser curado? O que dentro de mim ainda dói e repete ciclo, e eu fico ofendida, e eu fico magoada, e eu guardo raiva, e eu fico vingativo. Cura antes de ser promovida. Eu preciso ser curada. Faça uma lista do que precisa ser curado ainda. Faça uma lista. Renuncia. Volte aquilo ali e renuncia sempre. Senhor, eu renuncio toda mágoa, eu renuncio todo o rancor, eu renuncio todo o ódio, eu renuncio toda preocupação, toda ansiedade. O Senhor diz: lançai sobre o Senhor, porque o Senhor é Deus que traz sobre mim paz. Eu começo a renunciar, porque antes dele me promover nessa área, ele vai me tratar o que está doendo. Segunda coisa, antes dele acelerar, ele vai alinhar. Então eu preciso ser alinhado. O que eu tô com dificuldade de ser alinhado? Talvez eu sou descompromissado no tempo, às vezes eu tenho dificuldade de ser corrigida, às vezes eu tenho dificuldade de aceitação. Eu quero que todo mundo pense como eu quero que todo mundo faça como eu. Então eu preciso ser alinhado no limite, no respeito, na responsabilidade. Para acelerar o processo, eu preciso entender isso aqui. O que eu preciso ser alinhado? Segunda coisa, terceira coisa, no tempo de Deus, ele trabalha primeiro dentro. O que tem dentro de mim que precisa ser transformado? O que está dentro de mim que não está ajustado com a vontade de Deus? Então Deus trabalha dentro para depois vir para fora. E depois ele prepara a estrutura. O que é preparar a estrutura? A estrutura é antes de liberar a promessa. Não tem como eu viver a promessa se eu não estruturar a primeira estrutura. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e faça a sua vontade. Aí ele vai fazer mesmo. Porque se buscou em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu não tô dizendo de você ir para uma igreja, de você ficar dentro de uma igreja igual Beata, eu não tô dizendo isso não. Tô dizendo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O seu coração tem que ser total dele. O seu coração tem que ser primeiro nele. Se a sua preocupação tá no dinheiro, se a sua preocupação tá no casamento ser bem sucedido, se a sua preocupação estiver nas coisas deste mundo, opa, peraí. Mateus 6, para você. Primeiro lugar é o lugar do alinhamento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ter todas as coisas acrescentadas. Então, preparar a estrutura é fundamentar na pedra angular, é fundamentar em Cristo. Quando nós fundamentamos em Cristo, os projetos dele vão ser estabelecidos, a vontade dele vai ser estabelecida, que é boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus diz que os planos dele são melhores que o meu. Então, ainda que eu tenha um plano bom, ainda que eu tenha um projeto bom, ele tem algo melhor para mim e para você. Então ele pode remir. O que você precisa é pegar essa receita que eu tô te entregando aqui como chave de ouro. Outra coisa que ele vai dizer, que você vai precisar entender, que ele não chega tarde. Se
Se eu permito buscar em primeiro lugar o reino dele, ele vai chegar na hora certa. Ele vai te atender no tempo oportuno. Ele vai te favorecer no tempo oportuno. E aí você vai estar maduro o suficiente para viver esse lugar. Maduro como, Cisneia? Emocionalmente e espiritualmente. A palavra de Deus vai dizer em João 4 que ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Maturidade está falando de alguém que agora os seus valores, os seus princípios estão em Cristo. E então eu estou com a minha emoção sendo tratada, porque emoção fala de alma. Emoção fala de alma, emoção fala de sentimento, de intelecto, de vontades. Esse lugar nós precisamos buscar maturidade. Não alimenta qualquer coisa nas suas emoções. Se você ainda é um bebê, é um imaturo, é alguém neófito, é alguém... as suas emoções, elas desestruturam quando algo der errado. As suas emoções ficam afloradas quando as coisas não vão bem. Você precisa buscar maturidade neste lugar. Por isso que a palavra de Deus vai dizer no Salmo 46, ele vai dizer no versículo 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Na maturidade eu me aquieto, mesmo quando está um vendaval lá fora, mesmo quando tem uma tempestade lá fora, eu me aquieto. Por quê? Quando eu aprendo sobre um Deus que reme o tempo, ele devolve anos. Sabe esse tempo todo que eu vivi no meu tempo? Que eu vivi na minha ansiedade, na minha preocupação, no meu fazer, na minha busca, na minha inquietude e tal. Eu descanso nele, porque foi isso que ele disse lá em Joel. E eu quero ler esse texto para nós nessa noite, nesse texto de Joel que vai dizer assim, ó. Em Joel, no capítulo 2, ele vai dizer assim, a partir do versículo 18, ele vai dizer assim, então... o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, aleluia, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, aleluia, e vos não entregareis mais ao oprório entre as nações, aleluia. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei. Olha que promessa de Deus aqui, gente. Removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas, aleluia. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o alvoredo dará o seu fruto e a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outra hora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituiei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Você pode entender isso? Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro.
e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia, glória a Deus. Que Deus é lindo esse, um tempo que o povo de Israel aqui foi envergonhado, houve pragas, houve devorador, houve cortador, os anos deles ficaram terríveis. E o Senhor então vai chamar esse povo para perto, dizendo para eles assim: convertei-vos a mim. Quando eu disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é de fato eu tenho uma convicção que eu sou filho de Deus. Ele diz que os filhos aqui, ele diz o meu povo. Ele está dizendo sobre os filhos uma promessa, ele está dizendo sobre o povo dele, que ele vai restituir os anos de vergonha, os anos de humilhação. Ele está dizendo que algo que é para o povo dele, que é para aquilo que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele está dizendo algo como promessa, e Deus não é homem para mentir. De Gênesis e Apocalipse, ele é o mesmo Deus. O que nós estamos pedindo ao Senhor talvez é algo tão... virou uma chave, ele faz, mas o que ele quer também é que você converta de fato o seu coração, que entre em você uma maturidade, que entre em você uma resiliência, de não se prostrar diante de outros deuses, de não se converter aos maus caminhos dos homens, a não olhar ao que o mundo está te propondo, mas olhar para aquele que te é autor e consumador da sua fé, é firmar os seus olhos naquele que tem todo o poder. E quando ele está dizendo aqui, Joel, ele viu a aproximação de Deus do dia do Senhor terrível ali, o dia da vingança. Por isso, quando nós lemos em Efésios 5, ele vai dizer assim: olha, eu estou remindo o tempo porque os dias são maus. Os dias são maus. E aí ele está dizendo aqui uma promessa, porque ele estava dizendo aqui que para o povo converter. Ele estava dizendo: olha, eu estou remindo o tempo, tá vindo dias maus, mas se você se converter a mim, você vai comer desse melhor, o seu lagar vai produzir, o seu rebanho, as suas crias. Ele está dizendo: olha, eu vou resgatar vocês e vou te restituir aquilo que os inimigos, e eu vou desviar eles para bem longe, eu vou levar eles para longe de vocês, eu vou afastar eles de vocês. E aí ele está dizendo assim: olha, converter é você converter de total coração, de totalidade. E aí ele está dizendo assim: olha, eu vou enviar um exército para o norte, eu vou remover eles para longe, eu vou tirar eles de perto de você, porque Deus tem esse poder, todo poder está nele. Todo poder está em Jesus, e Jesus pode remover a sua vergonha, ele pode remover tudo. Ele pode todas as coisas. E aí ele está dizendo assim: olha, eu vou restituir os anos. Quando ele fala aqui restituir, ele está falando assim: não temas. Não temas, é uma promessa, é uma aliança. Ei, deixa eu te dizer, esse é o Senhor que faz e que promete, que acontece e é real. Qual que é a vergonha que está te humilhando? O que é a vergonha? Quais são os exércitos que têm se levantado contra você? Quais que são essas pelejas que você está repetindo ciclo, e o Senhor está falando aqui, chega de repetição de ciclo, chega de ser envergonhado, chega de viver esse lugar do caos. Quando a palavra de Deus está dizendo aqui, ele está dizendo: olha, porque eu vou colocar até mesmo pastos em desertos. Você tem noção disso? E ele está dizendo assim que até o deserto vai trazer verde, vai ter lugar de pasto, vai ter lugar de colheita. Ele está dizendo que vai trazer um alvoredo de frutos num lugar que era escasso, num lugar que estava falido, num lugar onde o inimigo tinha devorado. Um lugar onde tinha vergonha, um lugar que tinha humilhação, um lugar que estava destruído. O Senhor traz uma aliança de promessa, conversão. Quando eu falo sobre remir o tempo, eu estou dizendo, antes dele trazer isso para o povo, ele trouxe um alerta para o povo. Antes dele trazer isso, que a aliança que ele tinha, da promessa que ele tinha, ele falou: aqui, preciso de alinhar com vocês. Preciso de estruturar a base. Preciso de falar para vocês o que eu preciso fazer. Eu preciso curar vocês.
Eu preciso curar da vergonha, da humilhação. Eu preciso que vocês sejam maduros para entender. Eu preciso de que vocês entendam que eu não errei, que esses inimigos que estavam trabalhando na sua sementeira, os gafanhotos que estavam colhendo, eu sei de tudo. Tem nada que Deus não saiba, não tem nada que está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. E ele está dizendo para aquele povo, e não mudou, ele continua dizendo para nós, eu já quero declarar que na sua vida não será diferente, que na sua casa não será diferente, nos seus negócios não serão diferentes, na sua história não será diferente, se você for chamado de filho, porque ele vai dizer aqui, olha, alegrai-vos, pois, filhos. Gente, como é que alegra num lugar desse? Estava tudo destruído. Como é que alegra vendo inimigo vindo do norte, inimigo vindo do ocidente, o inimigo vindo destruindo tudo, pegando tudo, levando tudo? Como que alegra? E ele diz aqui, alegrai-vos, filhos. Por que o filho se alegra? Porque a confiança do filho está no pai. A confiança do filho está no pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Rebarabashai. Você precisa ter identidade de filho. A identidade de filho está seguro no que o pai dá, no que o pai tem, no lugar de refrigério que é o pai. Por isso, quando a gente entende esse lugar de pai e mãe, é tão complicado pra gente, porque a gente tem que olhar isso pra Deus sendo meu pai, e agora eu como pai, eu como mãe, eu também preciso trazer isso pro meu filho, eu preciso também trazer isso pra minha casa. E isso bate muitas vezes no choque, porque nesse lugar é que a gente às vezes tá meio que esquivando. Então nós precisamos sim olhar para Cristo como pai e estar seguro como pai e dizer, eu sou chamado de filho e eu vou me alegrar, porque a alegria do Senhor é a minha força. Ele estava dizendo para esse povo, olha, regozijai-vos. Regozijai-vos. Talvez para aquele povo estava tardio demais, para aquele povo tinha sofrimento demais, mas ele traz uma promessa com alinhamento. Ele traz uma fala que parecia fácil, mas era difícil. Ele traz algo que traz, olha, só regozija quem conhece o que o pai tem. Se você conhecer o que o pai tem, você vai regozijar. Você vai se alegrar. Porque você é herdeira. Você é herdeiro. E não é de batalha perdida, é de vitória, de conquista. Porque ele disse que todo o poder e toda a autoridade está nele. E ele estava dizendo isso para Sião, ele estava dizendo isso para Israel, ele estava dizendo isso para o povo dele, ele está dizendo isso para mim e para você. Ele está dizendo isso, então eu preciso começar a fazer uma lista do que eu não vou aceitar mais em 2026 e começa agora, não é para 2026. Eu começo a fazer isso a partir de agora. Eu começo a fazer uma lista do que eu não vou concordar mais na minha história, o que eu não vou aceitar mais daqui para frente, o que eu preciso trazer de maturidade na minha vida. O que eu preciso lançar fora, o que eu preciso renunciar, o que eu preciso mudar, metanoia, mudança de mente. O que eu preciso começar a partir daqui? E aí, você vai entender que para aquele povo havia vergonha, mas para Deus havia honra. Para aquele povo havia escassez, mas para Deus havia abundância. Para aquele povo havia ausência de presença, para Deus era totalidade de presença. Para aquele povo talvez faltava a graça e a bondade de Deus. Deus mostra para eles o caminho da graça. Qual que é o caminho da graça? Conversão genuína, entrega, plenitude em Deus, identidade firmada, renunciar aquilo que não condiz com a identidade do Pai. Renunciar aquilo que não faz parte do plano perfeito de Deus, no propósito dele, no projeto dele. Ele estava dizendo isso para o povo dele, aí ele vai dizer para o povo, olha como que ele fala para o povo no versículo 23 de Joel. Ele vai dizer assim, olha, alegrai-vos pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará. Agora isso aí pega, olha aí.
Ele diz assim, porque ele, não é outro, vos dará em justa medida. Aí entra o alinhamento. Essa justa medida, a chuva. Aí ele fala que vai descer a chuva. E ele vai dar por igual a medida. E ele vai dizer assim, olha, como outra hora, a chuva temporã e a serôdia. Ou seja, em tempo e fora de tempo. Ele tem uma aliança comigo. Então, ele é imutável. Ele não muda porque as coisas deram errado. Ele está dizendo, como antes eu sempre dei. Como antes eu sempre fiz. Ele está dizendo assim, olha, e vos darei a vossa medida e fará descer como outra hora. Como antes ele já dava. O problema é que quando a gente está no nosso tempo, nós esquecemos do que ele já deu. Nós esquecemos e entramos na repetição do que não tem. E aí a gente começa a correr igual o cachorro corre atrás do rabo. Correndo atrás de vento, correndo atrás daquilo que não faz sentido. Por quê? Porque a gente esqueceu que quem dá chuva, quem dá esse lugar com tempo e fora de tempo é ele. Ele está dizendo, olha, eu vou restituir. Tem coisa na nossa vida que quando eu alinho com Deus, ele acelera o processo. Quando eu entro no Kairos de Deus, o tempo reme. Quando eu entro nesse lugar de Deus, aqui as coisas fluem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o melhor é o conserto no coração de Deus. O melhor é entender que para o homem, talvez ali tinha tudo acabado. Para aquele povo estava tudo destruído. E Deus fala assim, você não entendeu nada, eu vou restituir. E aí Deus vai ele vai descrevendo o que ele faz. Olha o que Deus fala. Ele fala assim, olha, eu vou te restituir os anos que foram consumidos. Olha o que Deus fala. Você acha que Deus não está atento ao que está te consumindo o seu tempo? Você acha que Deus não está atento que está desgastando você? Ah, engano seu. Deus está atento a tudo. Olha o que ele fala. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pelo gafanhoto. E aí ele fala assim, olha, o gafanhoto migrador, sabe aquilo que fica mirrado? Que era a sua vida esses anos, tudo tá mirrado. É trabalhando para pagar conta, é trabalhando para sobreviver, é trabalhando para sobreviver. E o gafanhoto migrador tá rindo. Deixa eu contar, faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus, seja fiel no pouco. Entrega o que é dele, devolva o que é dele. Seja no tempo, seja nas finanças, seja naquilo que você prometeu de dar. Entrega. Será que você é disposta a dar mesmo, a entregar mesmo, para que ele restitua? Ele tá falando com o povo aqui porque ele conhecia o coração das pessoas. Ele conhece. Tem coisa que Deus quer que você entrega primeiro, que você confia nele, para que ele realmente faça. Porque ele tá dizendo, olha, eu conheço o gafanhoto migrador que tá na sua vida. Eu conheço. Eu posso mandar ele embora, para bem longe. Eu posso dar uma ordem para ele ir embora e ele vai ter que me obedecer, porque o poder está em Cristo. Ele pode fazer isso. E aí ele vai dizer assim, olha, pelo destruidor, sabe? Aquilo que você compra e vira e mexe e estraga, tudo que na sua casa estraga, tudo na sua vida destrói. Parece que nada flui quando você arruma um trem, peteca outro, começa um trem, começa outro. Chega! Não, é inadmissível isso. É inadmissível. Deus é Deus que está dizendo, olha, tem um destruidor. Tem um destruidor que está agindo aí. E ele precisa sair. Ele precisa ir embora. Ele precisa caminhar, ir para outro lugar, outra direção. Chega. Não dá para ir mais. Não dá para continuar com esse destruidor destruindo sua casa, destruindo sua família, destruindo seus filhos, destruindo seus negócios. Qual é a legalidade que ele tem? Qual a legalidade no seu tempo que você dá para esse destruidor agir? Qual é a legalidade? Precisa ser identificado, meu querido. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um Deus poderoso que quer remir esse lugar e mandar esse destruidor embora. Mas você precisa tomar atitude.
Não basta só Deus querer fazer na sua vida se você também não quiser viver o novo de Deus. Não quiser viver. Quando fala de destruidor, hoje a gente tem visto tantas coisas destruindo o nosso emocional por causa de rede social, de tempo de coisa ruim que tem ocupado o nosso tempo, destruindo, nos destruindo. A gente precisa identificar. Aí ele vai dizer assim, ó, e pelo cortador, aquilo que migra, aquilo que quando você pensa que vai, o trem vai, corta. Ele pensa que vai agora a colheita veio, o trem mina. Tem um cortador aí. Aí ele vai dizer mais. O meu grande exército, gente, 1/3 de anjo caído, 2/3 trabalhando em nosso favor. Tem muito mais anjos trabalhando em nosso favor do que contra. Então tem os anjos caídos, tem, mas todos estão sujeitos à ordem de Deus. Todos estão sujeitos à ordem de Deus. Maior é Deus. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Yeshua, ele é o Jeová Rafá, ele é o Deus provedor, o Deus da ciência, ele é o Deus do conhecimento, ele é o Senhor. Ele não era, ele continua sendo. E ele vai dizer assim, ó, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então tinha um exército contra, que é claro, também é da parte de Deus, mesmo você querendo ou não. Mas ele tem um outro exército que trabalha também em favor dele. E ele vai dizer, olha, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor. Aleluia! Esse é Deus que quer que você coma do melhor da terra, mas que não se corrompa com a terra. Que você viva do melhor da terra, mas que isso não entre no seu coração. Que você desfrute das coisas boas da terra, mas que isso não tome o lugar de Deus. Não pode tomar o lugar de Deus. O lugar é dele. Prioridade é ele. Tudo é para ele. Tudo é dele. E aí, ele tá dizendo assim, ó. E louvarei o nome do Senhor, o vosso Deus. E que se ouve maravilhosamente convosco. Ele há de maravilha, porque ele é Deus de maravilha. Ele é Deus de maravilha. Ele é o Senhor. E o meu povo jamais, é uma palavra forte demais, jamais. É como igual o nunca. O nunca que parece que é muito longe, muito distante, ele está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, jamais será envergonhado. Sabe? Talvez sua vida está vivendo anos e anos repetindo, é dívida, é conta, é agiota, é troca de cheque, é isso, é aquilo, outro. Aqui, para! Tudo! Desce desse lugar. Há um Deus soberano. Há um Deus grande. E talvez ele está te ensinando alguma coisa que precisa quebrar esse ciclo. Talvez tem coisas que já está na porta, que já é seu e você talvez precisa só alinhar algumas coisas. Talvez você precisa ainda de alinhamento. E enquanto não houver esse alinhamento, Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir. Talvez no tempo dele era demora demais. Mas quando há um alinhamento no coração de Sara, Deus falou para ela, por que você está rindo, Sara? Eu falei com você que dentro de um ano, eu fico pensando em Deus falando ali com Sara. Um alinhamento de cura. Deus é Deus que reme o tempo. Para nós, talvez, tem muita coisa. Mas a gente precisa consertar o que precisa consertar para Deus remir isso aí. O tempo de Deus, ele quebra a estagnação. O tempo de Deus, ele vai quebrar a estagnação. Olha o que acontece quando Amós, ele vai dizer ali, o semeador alcança e colhe. Aqui Deus está falando a mesma coisa em Joel. Ele está dizendo, olha, esse é o tempo remido. Que o que demoraria anos para acontecer, vai acontecer em meses.
O que levaria meses vai acontecer em dias, eu já declaro sobre a sua vida. Portas que estavam fechadas há anos vão se abrir. Relacionamentos vão estar sendo restaurados, consertados. O que estava travado vai começar a fluir, eu já declaro sobre a sua vida. Eu já declaro sobre você um novo tempo. Esses ciclos que pareciam fechados, Deus é Deus que faz coisas novas. Não existe tempo remido sem ciclo encerrado. Não existe tempo remido sem ciclos encerrados. Deus precisava encerrar com aquele povo. Deus precisava fechar o ciclo com aquele povo para eles dar glória só para Deus, para eles poderem lembrar que a abundância vem de Deus, para eles lembrar que o exército poderoso trabalha em favor de Deus. Eles tinham que lembrar e Deus estava fechando um ciclo com eles. E para que eles vivessem um tempo de remissão. O tempo de remissão é dizendo de fato para o Senhor que o ciclo de resolver tudo sozinha fecha agora. Talvez você ainda está nesse ciclo de resolver tudo sozinho, tudo na força do seu braço, tudo do seu jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem que fechar essa autoconfiança e abrir o descanso em Deus. Você precisa voltar ao descanso em Deus. Você não pode estar nesse lugar de resolver sozinho. Depois você pede conselho para Deus, depois você busca Deus, depois você olha para Deus, depois... E aí você já fez. Não, porque Deus falou, porque Deus fez, Deus... E Deus falou nada. Autossuficiência. Não existe tempo remido sem fechamento de ciclo. Não existe. O ciclo de resolver tudo sozinho tem que fechar. Tem que fechar. Esse ciclo tem que fechar. Segundo ciclo que precisa fechar, o ciclo de relacionamentos que ferem. Tem relacionamento que só nos fere. Tem que fechar. Tem que fechar, gente. Deus, ele remove o que dói para abrir a cura. Tem coisa que eu vou ter que abrir mão, tem que rançar, tem que tirar, tá me ferindo, tem anos ferindo e eu tô ali. Porque eu, né? Não, aqui deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso ter consciência do que me fere. Eu preciso ter confiança nisso. Terceira coisa que eu preciso entender. O ciclo de estagnação emocional e espiritual. Estagnação. Sabe aquilo que eu conformei? Ler um versículozinho. Buscar de vez em quando. De vez em quando, quando dá, eu faço um jejum. Minha emoção vive oscilando. Um dia tá igual montanha russa. Não, eu preciso ter um equilíbrio. Deus, ele abre caminho no deserto. Eu preciso buscar ajuda, então vai buscar ajuda. Eu preciso ir pro consultório, vai pro consultório. Eu preciso me envolver nas coisas de Deus, eu preciso envolver nas coisas de Deus. Tô emocionalmente abalada, eu preciso de gritar pro socorro. Tô fria na fé, busque ajuda. Esse ciclo tem que fechar. Esse ciclo tem que fechar. Outra coisa que o ciclo precisa também. O ciclo de viver a ferida e não da identidade. Eu preciso saber como que eu me vejo nessas feridas ainda, que me feriram. E como está a minha identidade. Porque a ferida, ela poderia até existir, mas agora eu preciso ser curada. Eu não posso ser rotulada pela minha dor. Eu não posso ser rotulada pela minha dor. Eu preciso ser curada. Para viver o tempo remido de Deus, eu preciso de uma identidade. Vocês viram que o Senhor falou aqui em Joel. Os filhos, o meu povo, filho tem identidade. Outra coisa que a gente precisa também, o ciclo da repetição. Cometer o mesmo erro em épocas diferentes. Repetição. Ah, não, quando eu viro e mexo, eu tô repetindo o mesmo ciclo, vira e mexe. Às vezes, tem pessoas que até dentro dos mesmos meses, repetição, precisa identificar. Identificar, porque cada temporada exige um comportamento diferente. Não é porque eu venci uma batalha lá atrás desse jeito que eu vou continuar usando o mesmo armamento. Mas eu preciso identificar o ciclo de repetição. Eu preciso identificar o ciclo de repetição. Sétima coisa que eu preciso identificar, o ciclo de agradar a todos e se perder em mim mesmo. Eu agrado todo mundo e tô me perdendo. Então, identidade vem de Deus e não de aprovação. Identidade vem de Deus e não de aprovação. Muita gente vai te odiar, como muita gente me odeia. Não tem problema me odiar. Não tem problema. Eu não estou aqui para ser aprovada por ninguém. Eu estou sendo aprovada por Cristo.
E às vezes tem palavras que vão ser duras, vão ter dificuldades. A aprovação dos homens vai fazer você se perder na sua identidade. E muitas pessoas, para agradar os homens, para agradar o outro, ela tem se perdido na sua identidade. Então, outro ciclo que você precisa fechar é o ciclo de agradar a todos e se perder em si mesmo. Identidade vem de Deus, não de aprovação. Não de aprovação. Vem de Deus a sua identidade. E aí eu quero encerrar aqui, que decisões que precisam mudar no tempo de Deus. Talvez você hoje precisa tomar uma atitude, decidir parar antes de decidir recomeçar. O que você tem só recomeçado e não tem parado para refletir? Decidir antes. Eu preciso parar, observar antes de recomeçar. E às vezes Deus manda ficar quieto para não repetir o ciclo. E tem muita gente repetindo o ciclo porque está agindo fora da vontade de Deus. Agir fora da vontade de Deus é estar fora do plano de Deus. E aí, no remir o tempo, Deus quer remir 10 em 5. E aí eu tô trabalhando 20 para ganhar 5. Por falta do tempo de Deus. Andar no tempo de Deus é acelerar o processo. Então, eu quero orar por você. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Decisões que precisam mudar no tempo de Deus. Eu vou dar sequência. Quais são as decisões que eu preciso mudar? Se essa live fez sentido para você, você vai encaminhar para mais pessoas e você vai convidar mais pessoas para segunda-feira. Essa live eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir o que Deus tem para remir o tempo. Muitas pessoas estão necessitadas dessa remissão, mas precisam aprender algumas estratégias para que isso aconteça de fato. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Então, semana que vem, decisões que precisamos mudar no tempo de Deus. Nós precisamos mudar algumas decisões. E aí eu vou dar algumas estratégias e ferramentas aqui para a gente poder passar para esse momento. Até o final do ano eu quero crer que Deus já está fazendo coisas lindas e que essa semana, Deus já está alinhando com você esse tempo de restituição. Esse tempo de restituição, você não mais será envergonhada, você não mais viverá esse tempo de escassez, você não mais chegará a esse lugar. Deus está te remindo, Deus está acelerando o processo, Deus está alinhando o que precisa ser alinhado, Deus está fazendo coisas que você talvez, se você aquietar e deixar Ele fazer, Ele vai fazer. Não faça nada se antes Ele não te dá o direito de fazer. Se Ele não te der ordem, não vá. Se Ele não fala nada, não faça. Espera Ele fazer, espera Ele falar. Foi isso que Pedro trabalhou a noite inteira jogando rede. Pedro lançou rede a noite inteira. E aí quando ele estava já cansado, Jesus olha lá e olha para ele e fala: lança a rede para cá, Pedro. É aqui, ó. Por uma palavra do Senhor. Pedro pegou peixes gigantes. Porque na obediência não é mais sobre força, é sobre obediência. Sobre ouvir a voz, sobre discernir a voz. Sobre entender o tempo, que ele gastou a noite inteira sem pegar nada, só cansado. Em pouco tempo, na obediência, ele trouxe uma peixe de rede cheia. Esse Jesus que é lindo. Na obediência é leve, você traz e ainda chama outros para ajudar, ainda outros vão compartilhar com você dessa bênção. Outros vão desfrutar daquilo que é seu também. Pedro, ele entendeu isso. Por isso, quando ele pregou lá, mais de 3.000 almas ouvindo o testemunho de Pedro. Sabe por quê? Quando você obedece, quando você entende esse lugar, o tempo é remido. Que o Senhor te alcance com graça. Que Ele faça resplandecer a face dele sobre a sua vida. Que Ele te dê paz. Que você possa aquietar o seu coração e saber que Ele é Deus. Que você possa ler esse texto de Joel. Tire esses dias para estudar o texto de Joel. Medita nele, escreve a respeito desse texto que é tão pequeno. São poucos capítulos. E aí você fala: Senhor, fala comigo. O que está aqui que precisa de conversão? O que está aqui que ainda não está fazendo sentido? Aplica para você esses dias. Eu quero declarar que vai virar chave aí dentro.
Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar graça, bondade, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Ah, Senhor, um tempo de restituição, um tempo, ó Deus, de regozijo, um tempo de alinhamento, um tempo, ó Deus, de graça, de maturidade, um tempo, ó Deus, que o Senhor, Paizinho, está trabalhando em favor do teu povo. Que coisa linda, Senhor, essa palavra. Que bondade do Senhor, Pai. Nos ajuda a conversão de fato, Pai, no nosso coração. Nos ensina, Senhor, a converter de todos os maus caminhos, ó Pai, que ainda se existe em nós. Ah, Espírito Santo, mostra, ó Deus, os caminhos maus, ó Deus, para que nós possamos, Pai, confessar e arrepender e, Pai, saber que o Senhor é Deus, que o nosso coração seja inteiro do Senhor, Pai, que a nossa mente seja uma mente de Cristo, que seja um tempo de restituição, que seja um tempo, ó Pai, de regozijo, que seja um tempo, ó Deus, de viver e contemplar, ó Pai, os teus grandes feitos. Eu abençoo o teu povo para este tempo. Eu declaro que este mês de dezembro é um mês, Pai, de restituição, de consolo, de ação, de decisão, de mudança, de metanoia. Eu declaro sobre essas vidas, Pai, que seja um tempo, Pai, onde o teu nome será exaltado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Que Ele te abençoe, te alcance com graça. Tenha uma noite excepcional, uma semana abençoada, um mês cheio da bondade de Deus, ó. E nós ficamos por aqui. Que o Senhor continue te fortalecendo, te dando graça, em nome de Jesus. Amém, ó. Beijo no coração de vocês. Glória a Deus por estar até aqui. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Jesus abençoe, marido Carmo. Jesus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha aí, Thaís, abençoe. Jesus te abençoe. Olha aí, Érica, Jesus te abençoe. Valdete, Tânia, beijo no coração de vocês. Glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Beijo. Beijo.